quatro séculos. Neste trabalho você irá conhecer os movimentos literários do Brasil e suas artes. Além do brilhante Carlos Drummond de Andrade, uma de suas inúmeras obras. Analisaremos os poemas de Roberto Tomate-Cruz. Apresentaremos Gregório de Matos, O Boca do Inferno. O arcade simplista Cláudio Manuel da Costa. E o modernista Gonçalves Dias. Este é o Poesia em 4 séculos. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. O poema lido agora foi escrito por Carlos Drummond de Andrade, que faz parte do movimento modernista, que surgiu em 1922 na Semana de Arte Modernas, que aconteceu em São Paulo, no Teatro Municipal. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902, em Minas Gerais, e se mudou com a família para Belo Horizonte em 1920. Um ano depois, ele publicou seus trabalhos no Diário de Minas e seu primeiro prêmio foi em 1922 em um concurso que ganhou com a obra Joaquim do Telhado. Seu primeiro livro, Algumas Poesias, foi publicado em 1930. Como já disse anteriormente, o modernismo surgiu em 1922 na Semana de Arte Moderna. E de todos os estilos literários citados nesse trabalho, esse é o único 100% nacional. O modernismo é composto por 3 fases. A primeira parte do modernismo foi marcada pela quebra de todos os padrões existentes, o que a tornou a mais radical de todas. A segunda foi rica em prosas e poesias, marcadas pelo verso livre e pela quebra dos padrões. A terceira fase, ela visava a literatura introspectiva e intimista. E o modernismo visava também a quebra de todos os preceitos da literatura moderna. O poema não possui rimas, que quer dizer que são versos brancos. Ele é monoestrófico, só tem uma estrofe, e ela é composta e ela é irregular de 11 versos. Ela fala sobre o medo e a desconfiança que temos que ter em relação às coisas, realça a inexistência do ódio, realça o temor aos desastres naturais, às crises políticas, à ditadura, o temor ao medo e a desconfiança em relação à nossa família e amigos. O Drummond procura não transmitir nenhuma mensagem padrão sobre o amor. Ele enfatiza a ideia do medo, consequente da ação de amar, e ele diz que o medo rege nossas vidas. O medo causa desequilíbrio, dúvida e angústia. E o poema foi escrito em um contexto histórico de medo, que era um ambiente de guerra, de conflitos e morte. O barroco teve início em 1601 com a estreia da obra Prosopopeia de Bento Teixeira. No Brasil, ele chegou no século XVII e aqui onde só tinham os jesuítas, os missionários e os nativos. O barroco, no contexto histórico, era o contexto de protestantismo e de contra-reforma. A igreja católica estava preocupada porque ela estava perdendo muitos fiéis. Além disso, o barroco aqui chegou sendo inferior ao barroco europeu, porque o Brasil não tinha como investir em escritores e por isso foi um movimento interior no Peru. Os escritores da época eram Padre Antônio Vieira, que era um padre que veio de Portugal para catequizar os índios, e Gregório de Matos, que era um mestiço. Por causa da época de contra-reforma, o barroco acabou sendo um estilo literário de oposição, onde ou você buscava a paz espiritual ou você procurava os prazeres humanos, e era impossível coincidir essas duas antíteses. Tudo isso acabava trazendo uma agonia muito grande para os escritores, porque após eles se entregarem aos prazeres humanos, eles se sentiam culpados e acabavam pedindo perdão a Deus através de suas obras. O barroco também foi conhecido por usar figuras de linguagem, como a antítese e paradoxo, e algumas inversões.
Ele também usava de interrogações, e isso demonstrava a incerteza do homem barroco. O barroco era formado por duas concepções literárias: o ocultismo, que era o uso de linguagem rebuscada e extravagante, e o abuso de figuras de linguagem como metáfora e hipérbole. O conceptismo, que era o uso de ideias e raciocínio lógico para convencer o leitor, e era muito usado na prosa. Gregório de Matos foi o escritor mais importante do barroco no Brasil. Ele nasceu em 1633, na Bahia, fez faculdade de Direito em Coimbra, e com isso ele trouxe uma bagagem de conhecimento muito grande para cá. Quando ele começou a escrever, ele ficou conhecido como um Boca de Inferno, porque ele satirizava o clero, os comerciantes e o Brasil em geral. Ele trouxe uma linguagem que o pessoal, o povo daqui, não estava acostumado a falar, então isso causou um espanto para eles. Ele morreu em 1696, em Recife. A certa personagem desvanecida de Gregório de Matos. Um soneto começa em vosso grado. Contemos esta regra por primeiro. Já lá vão duas e esta é a terceira. Já esses quartinhos está no cabo. Na quinta posse agora porco o rabo. A sexta vai também desta maneira. Na sétima entro já com um preconceito. E saio dos quartetos muito bem. E agora nos terceiros que direi a vós, Senhor, a mim me honrais. Gabando-vos a vós e eu fico rei. Nesta vida um soneto já ditei. Se deste agora escapo, nunca mais. Louvado seja Deus que o acabei. Poema Certo Personagem Conhecido, de Gregório de Matos, é composto por 2 pausas e 2 terceiros, com um sistema de rimas ABBA e CDC, sendo 14 versos em total. Essas são as características que fazem do poema um soneto. As rimas são ricas, externas e intercalares. Na primeira estrofe, o Olívio anuncia que o poema é escrito em homenagem a algo ou alguém, mas não explicita quem é o homenageado. Na segunda, ele expressa paciência ao escrever utilizando até mesmo uma linguagem mais coloquial, que contrasta com a linguagem dos versos. Na terceira, o Olívio revela que o soneto é escrito a Deus, embora não saiba o que escreveu sobre ele. Agora, na última estrofe, o autor volta a declarar cansaço para com o texto e agradece a Deus por ter terminado. A característica barroca está presente no cor religioso do texto, embora o lírico repetidamente declare impaciência ao escrever. Isso dá uma característica satírica ao texto, alegando que o homem barroco logo se cansa da vida religiosa. Um outro aspecto do movimento é o contraste de linguagens e de pensamentos que começam dedicados ao soneto e acabam impacientes com ele. Cláudio Manuel da Costa foi jurista e poeta do Brasil Colônia. Destacou-se pela sua obra poética e pela sua participação na Inconfidência Mineira. Foi também advogado de prestígio, fazendeiro abastado, cidadão ilustre e pensador de mente aberta. Sua morte é cercada de mistérios, pois supostamente ele se suicidou, mas há teorias que ele tenha sido assassinado. Foi preso por ser inconfidente no menino. Os poetas contemplavam a vida simples e desprezavam a vida nos grandes centros urbanos. Os poetas utilizavam pseudônimos em latim para ficar parecidos com poetas da antiguidade clássica. O contexto histórico mundial era de iluminismo e revolução industrial, enquanto no Brasil acontecia a Inconfidência Mineira. Por isso o movimento se tornou muito contraditório, pois falava da vida simples e pacata enquanto estava acontecendo a Inconfidência Mineira no Brasil. O escritor Arco utiliza alguns preceitos da antiguidade clássica, como Fugere Urbem e Locus Amoenos, que que desprezam a vida no centro urbano e exaltam a vida no campo. Aurea Mediocritas, que o homem só se permite ambições intelectuais. Nutilia Truncatis, que despreza a linguagem truncada e preza pela linguagem simples. Carpe Diem, que significa aproveitar ao máximo a vida, principalmente a juventude. Alteia, de Cláudio Manuel da Costa. Aquele pastor amante, que nas úmidas ribeiras, desde cristalino rio, guiava as brancas ovelhas. Aquele que muitas vezes, afinando a doce avena, parou as ligeiras águas, ouviu as bárbaras penhas, sobre uma rocha sentada caladamente se queixa, e para formar as vozes teme que o ar as perceba. Quanto à análise formal,
O poema é formado por 3 quartetos, com predominância de versos heptassílabos ou redondilhas maiores. As suas rimas são pobres, graves, imperfeitas e externas. A primeira estrofe do poema fala sobre um pastor que amava seu ofício e que guiava suas ovelhas pela beira do rio. Na segunda estrofe, nós percebemos que esse pastor é muito dedicado e que usava um tipo de flauta, chamada vela, para guiar suas ovelhas através do rio. Na última estrofe, a gente vê que esse pastor, na verdade, não amava o seu trabalho, mas ele reclamava silenciosamente porque tinha medo que as pessoas notassem sua insatisfação. O poema trata de modo emotivo a vida do pastor, romantizando a vida bucólica do campo, característica marcante do arcadismo. Na Europa, no final do século XVIII, e se espalhou pelo mundo até o final do século XIX. Dentre suas principais características estão a melancolia, a valorização da mulher, a valorização da terra, a religião, dentre outros fatores, influenciados principalmente pelos ideais iluministas e pela Revolução Francesa. O Brasil obteve 3 fases. A primeira geração foi a geração nacionalista, que dava valorização à terra e ao índio. A segunda geração foi a ultrarromântica, que valorizava o pessimismo, o sofrimento, o amor, entre outros temas. E a terceira e última geração foi a pondoreira, que tratava de críticas sociais. Gonçalves Dias, o autor de Canção do Exílio, ele viveu de 1823 até 1864. Ele nasceu no Maranhão, mas se formou em Portugal. Foi o famoso teatrólogo, poeta, indianista brasileiro. Ele ficou marcado por dar características românticas à terra, ao índio, como podemos ver no poema Canção de Exílio. Ele morreu aos 46 anos, no dia 3 de novembro de 1861. Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como o ar. Nosso céu tem mais estrelas, nossas fardas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais sabores. Esses mar sozinho à noite, mais prazer encontro o ar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontram cá. Esse mar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sei que eu volte para lá. Sei que desfrute os primores que não encontro por cá. Seguindo a vista as palmeiras, onde canta o sabiá. O poema é composto por 3 quartetos e 2 sextetos. Sua maioria dos versos é heptassílabo. Nos 3 quartetos, o segundo verso rima com o quarto, enquanto os restantes são versos brancos. No primeiro sexteto, ocorre uma rima intercalada, seguido de versos brancos e outra rima B. O segundo sexteto apresenta 3 rimas A com 2 versos livres. A maioria de suas rimas são pobres. Na primeira estrofe, o eu lírico compara a terra onde ele está, que é Portugal, com a terra natal dele, que é o Brasil. Na segunda estrofe, ele destaca como as coisas são melhores no Brasil. Na terceira, ele realça como é mais feliz no país onde nasceu, como encontra mais prazer por lá. Na quarta estrofe, o autor volta a comparar Brasil e Portugal, repetindo versos de estrofes anteriores. Na última estrofe, o eu lírico implora a Deus para que ele possa retornar à sua terra nativa, pois é mais feliz por lá. A característica romântica está na valorização da nação e das terras brasileiras, assim como o sentimentalismo exagerado e a evocação de elementos nativos, como o sabiá e as palmeiras. A Semana de Arte Moderna foi importante para a cultura brasileira por reunir todos os estilos artísticos e revolucionar a cultura nacional, baseando-se nas vanguardas europeias, sem copiá-las como era feito antigamente. Isso causou uma completa insatisfação de todos que foram assistir a esse novo movimento. Durante essa semana, foram feitas apresentações musicais, poéticas e artísticas com o intuito de introduzi-las aos brasileiros. Embora tenha sido alvo de muitas críticas, a Semana de Arte Moderna só foi adquirir sua real importância ao inserir suas ideias ao longo do tempo.
O movimento modernista continuou a expandir-se por divulgações através da revista Antropofágica e a revista Claxon, e também pelos movimentos Pau-Brasil, Grupo da ANTA, Verde Amarelismo e pelo movimento antropofágico. Agora eu vou comparar os 4 textos que a gente trabalhou nesse projeto. Embora o nosso tema seja Poesia em 4 séculos, a gente ainda consegue encontrar semelhanças e, é claro, diferenças entre esses poemas. Por exemplo, a temática religiosa, a referência a Deus, a gente encontra tanto no poema romântico quanto no poema barroco, mas em escalas diferentes. Por exemplo, no poema romântico, na última estrofe, o eu lírico ele implora a Deus para que ele possa um dia voltar para sua terra nativa, no caso o Brasil, para que ele volte a desfrutar dos prazeres que, segundo ele só encontra por lá. Agora, o poema barroco, ele é uma metalinguagem que ele descreve um soneto que é supostamente uma homenagem a Deus. Só que no poema barroco, essa temática religiosa é tratada de uma forma meio satírica, criticando a vida religiosa do homem barroco. Outra referência que aparece em 2 poemas distintos é a natureza. Nos poemas Romântico e Árcade, a gente vê essas referências ao meio ambiente e isso é uma característica de ambos esses movimentos. Mas agora, no arcadismo, a gente tem referência à natureza mais voltada para a vida rural, para o meio campestre. Agora, no movimento romantismo, a gente vê a natureza essa exaltação da natureza é uma forma de ter uma temática mais nacionalista. Aqui no poema Árcade, ele faz referência às úmidas ribeiras, o cristalino rio, as brancas ovelhas. E no poema romântico, a gente tem as palmeiras e o sabiá. A semelhança que a gente encontra é que ambos os poemas Árcade e romântico têm a predominância de versos heptassílabos. E, embora esse seja um tema muito popular, muito abrangente em todos os movimentos literários, em todos os tipos de texto, e nenhum dos poemas escolhidos pelo nosso grupo, nem desses poemas trabalha a mulher. Os poemas romântico, Árcade e barroco são os únicos a apresentarem rimas. No poema modernista a gente não tem isso. E em todos esses 3 poemas nós temos a presença de rimas ricas, mas nenhuma rara nem preciosa. Os poemas modernista e romântico tratam de emoções mais exageradas. Nesse caso, o medo, que aparece com uma pequena característica satírica, e aqui a saudade, que é amplamente tratada nesse famoso poema de Gonçalves Dias. Agora, nos poemas barroco e Árcade, nós temos uma temática mais leve, não tão sentimentalizada quanto os outros 2 poemas. Aqui no barroco, a gente tem a presença forte da metalinguagem, que também utiliza uma sátira à vida religiosa, e no poema Árcade nós temos simplesmente um relato de como é boa a vida dos que levam o ofício de pastor. Ambos os poemas barroco e modernista apresentam sátiras. Nesse poema de Carlos Drummond de Andrade, a gente vê uma sátira ao medo que, segundo ele, rege a nossa sociedade. A gente já tratou disso na parte em que analisamos a temática desse poema. E agora no poema barroco nós temos uma sátira, mas porém com um tema diferente. Aqui ele satiriza a vida religiosa do homem daquela época. E o movimento barroco também é bem marcado por isso, como a gente analisou, por essa ideia de uma hora você está adorando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, e outra hora você está se entregando aos prazeres carnais. E agora, como são poemas pertencentes a 4 séculos completamente diferentes, a gente, claro, vai ter diferenças. O poema barroco, a gente vê que é o único soneto entre eles, embora esse tipo de texto fosse bastante popular também nos movimentos romântico e Árcade. No modernismo, nem tanto, porque o objetivo do movimento modernista é exatamente quebrar com esse tipo de padrão, com esse tipo de estrutura. E, como eu disse, o de Drummond é o único que tenta não seguir nenhum tipo de estrutura. Ele não tem metrificação, ele é composto de apenas uma estrofe e ele não possui nenhum tipo de rima.
e isso só fortalece a característica desse movimento ao qual Drummond pertenceu. Outra diferença que a gente observa é no número de estrofes de cada poema. No poema de Drummond, a gente tem só uma estrofe, também com toda aquela coisa de querer quebrar com as estruturas. No poema barroco, a gente tem 4, por ser um soneto. No poema romântico, nós temos 6 estrofes, e no poema Árcade, nós temos só 3. O poema barroco também é o único que apresenta metalinguagem, por se tratar de um soneto que descreve a escrita de um soneto.